E eu quero falar um pouquinho da simplicidade de Jesus. Como que Jesus ele era simples, como que Jesus se comportava. A gente precisa entender uma coisa, se o Fábio puder botar para mim 1 João 4,17 na tela. Quando a gente fala assim, nós precisamos ser mais parecidos com Jesus. Em que sentido que nós devemos ser mais parecidos com Jesus? Nas nossas ações, nas nossas atitudes, na nossa maneira de falar. Porque nós somos, hoje nós já somos. Quando Deus nos vê, Ele nos vê como Jesus. O amor está aperfeiçoado entre nós para que no dia dos dias tenhamos confiança, porque nesse mundo somos como Ele é. Quando Deus olha para você, quando Deus olha para mim, Ele vê quem? Jesus, seu Filho. Olha isso, mas eu sou cheio de defeito. Se você recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e você crê que Jesus é o teu Senhor, Ele é o teu Salvador, que Ele ressuscitou dentre os mortos, terceiro dia está à direita do Pai lá, e que Ele conquistou a nossa salvação, se você crê nisso, você é exatamente como Ele. Mas então, no que nós temos que caminhar? Nós temos que caminhar nas ações, nos atos, na forma, amém? Vocês me entendem? E procurar ser mais parecido com Cristo nessa forma, na forma com que Jesus agia. Nós vivemos num mundo onde existe uma ostentação. As pessoas se preocupam tanto em ostentar e ser uma coisa que não são. A menina falou hoje, botou algo que eu achei bem interessante, mas ela falou: ninguém é tão feio como a foto da carteira de identidade, e também nem é tão bonito como as fotos do Facebook. Aquela carteira de identidade deixa o cara bem feio. Ela falou: mas ninguém é tão feio quanto a foto da carteira de identidade, mas também nem é tão bonito como as fotos do Facebook, né? Que passa um filtro hoje, né? Tá cheio de, né? A pessoa tá ali, né? E essa ostentação, essa coisa, a tecnologia, as redes sociais, elas contribuíram muito para isso. Né? Às vezes tem pessoa que me encontra: eu queria tanto nesse dia. Tem uma pessoa que é famosinha, aí ela me viu, veio correndo, eu olhei, achei que estava uma repórter. Pensei que estava falando com alguém, mas era comigo. Eu queria tanto te conhecer. Eu falei: opa, prazer, tá? Então a gente se conheceu. Porque as pessoas fazem uma imagem, faz algo assim, e que não é. Outro dia eu estava numa situação, num lugar, eu vou usar aqui um exemplo para não escandalizar, não é minha intenção escandalizar você, não tenho a mínima pretensão em fazer isso. Eu vou usar um exemplo que eu estava comendo um torresmo, não era torresmo, era outra coisa. Comendo um torresmo. O irmão chega para mim e fala assim: comendo torresmo, pastor? Mas ele estava comendo torresmo. Eu não podia comer, mas ele podia comer. Então o que acontece? O mundo, eles colocaram um padrão nas pessoas, a igreja colocou um padrão nas pessoas, transformaram os padres, os pastores em super-heróis, umas pessoas que são... E eu quero falar uma coisa para você entender bem isso. Se você deseja caminhar comigo, é bom que você entenda bem isso. Eu não sou melhor que você em nada, não sou maior que você em nada. Você é filho de Deus? Eu também sou filho de Deus. Quem tem mais de um filho aqui? A grande maioria. Você consegue olhar para o seu filho e esse aqui é mais filho meu do que esse. Um pai e uma mãe normal consegue olhar para um filho: esse filho é mais filho do que esse aqui é um filho, esse aqui é melhor que esse aqui é melhor. Não. Para uma pessoa que é normal, com um pai e com uma mãe que são normais, os filhos são iguais. Eles amam os filhos da mesma maneira, cada um tem a sua característica, mas todos são amados da mesma forma. Assim é Deus. Então eu nunca me coloco e não quero ser colocado. Eu sou igual a todo mundo. Então não adianta o cara querer me colocar um rótulo em mim que eu não sou. As pessoas até podem colocar, mas eu não sou. Eu não recebo esse rótulo. Eu sou filho de Deus e você é filho de Deus, nós somos irmãos. Amém? E eu vou pegar alguns textos da palavra de Jesus para nós vermos como que Jesus era. Como que Jesus se comportava. Olha só, Mateus 11, do 18 e 19. Diz assim: pois veio João, que jejuava e não bebia vinho,
e dizem: ele tem demônio. Quem que dizia isso? Os religiosos. Os religiosos que falavam isso. A igreja da época que falava isso. João Batista não comia nem bebia vinho, ele tem demônio. Veio Jesus, o Filho do Homem, comendo e bebendo vinho, e dizem: aí está o comilão e o beberrão, amigo dos publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada pelas obras que a acompanham. Então o que acontece? Veio João Batista, o perfil de João Batista não estava bom. O cara aí jejua, o cara não bebe vinho, esse cara tem demônio. Aí veio Jesus, que tomava um vinho e comia. Não sou eu que falo, está escrito ali. Esse aí é um comilão e um beberrão. Então assim, a sociedade, a igreja, tudo eles querem colocar um rótulo na gente, uma coisa, e nunca vai estar bom, irmãos. Nunca vai estar bom. Se jejua e não bebe vinho, não está ruim. Se bebe vinho e come, está ruim também. Então é um rótulo da sociedade. Por isso que até o pastor Marcelo estava falando antes, que é importante você saber da sua identidade. Você tem que saber quem você é. Não é as pessoas que têm que rotular você, não é as pessoas que têm que dizer quem você é. Você tem que saber quem você é. Diga assim: eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Quer mais? Precisa mais? Nilson, eu falei: cara, tô nem aí, tu não paga minhas contas, maluco. Vai cuidar da tua vida. Ou senão pega lá dia 10 e já paga minhas contas todas. Já quer cuidar da minha vida, né? Começa pagando as contas. E como que você acha que foi a infância de Jesus? Queridos, a infância de Jesus foi normal. Ele era uma criança normal, ele corria, brincava, sei lá qual que é a brincadeira lá do povo, mas ele era normal. Era uma criança, filho de José, carpinteiro, ficava lá enchendo a paciência de José lá na marcenaria lá, e jogando as coisas, e pegando farelo, e fazendo bolota de farelo, jogando um irmão no outro, que tinha uma penca, né? Eram muitos irmãos Jesus tinha. Então era normal, como das outras crianças. Aí se fazia, mas com 12 anos, isso estava no templo lá. Claro, queridos, os filhos dos judeus, o que acontece? A primeira coisa que eles começam a crescer, começam a decorar a lei, a Torá que eles falam. Os cinco livros, o Pentateuco, Gênesis, Levítico, Número e Deuteronômio. E eles começam a decorar, e isso é uma tarefa para todos eles. Os meninos que se sobressaem nisso, os mestres da lei puxavam para perto, e aí esses eram preparados e se tornavam os rabinos, se tornavam os estudiosos lá da palavra. E claro que Jesus, ele se sobressaía. Nós sabemos que ele era 100% homem e 100% Deus. Amém? Mas ele cresceu. E como que era a vida de Jesus, queridos? Vamos lá. Mateus 3, do 13 ao 15. Então Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Respondeu Jesus: deixa assim por enquanto. Convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. Nós temos aqui um Deus encarnado, queridos, que não começa seu ministério. Ele não vai lá: eu sou filho de Deus, então João Batista está fazendo o ministério dele, agora João, deu para ti, agora é comigo o negócio e eu vou fazer. Não. Ele vai lá, se submete a João Batista, é batizado por João Batista, respeita a autoridade que tinha sobre João Batista. E às vezes as pessoas falam assim: mas você tem que respeitar o pastor porque ele é autoridade. Você é uma autoridade. Nós somos autoridades. Nós somos filhos de Deus. Nós temos que respeitar uns aos outros. A Bíblia fala o quê? Considere seu irmão superior a você, não é assim? É ou não é? Se você considera o seu irmão superior a você, acabou os problemas. Não tem mais problema. Mas não, você... No meio do meu trabalho é uma briga de ego. Eu falo: cara, você é muito bom, você é muito inteligente, cara, você é um cara. Aí eu falo assim: eu não sei nada, estou aprendendo. Aí agora ele já sabe que eu sei bastante. Ele fala: fica se fazendo. Eu falo: mas tu faz. Não, mas eu aprendi com vocês, vocês são bons. Eu falo: mas vocês são bons.
são espertos, inteligentes. Aí agora eles já, no começo, agora eles já estão. E vi que não é bem assim, né? Mas por que eu vou ficar discutindo com ele? Se o cara quer saber que ele sabe, deixa ele, né? Deixa ele. Jesus, ele vem e submete a João Batista, queridos. Ele ele podia chegar e começar o ministério, mas não começou seu ministério sem antes ir lá e submeter a João Batista. Tinha que se cumprir. Ele falou que para que se cumpra toda a justiça, tinha que se cumprir. Vemos a humildade dele. A Bíblia fala depois ele jejuou 40 dias no deserto, venceu as tentações. Depois ele pega e escolhe seus discípulos para caminhar com ele, né? E dentro dos discípulos nós sabemos que tinha um ali que deu um probleminha, né? Foi o Judas. Mas Jesus escolheu eles para caminhar. A gente entende como é importante a gente caminhar perto das pessoas. A gente está próximo uns dos outros. Eu gosto muito dessa questão da koinonia, a gente sempre está fazendo uma coisinha ou outra para o povo estar perto. E o primeiro milagre de Jesus nós vemos, o primeiro milagre que ele faz em João 2, do 1 ao 11. Eu não vou ler o texto, vocês conhecem. É o milagre chegaram, estavam os discípulos na festa de casamento em Caná da Galileia, e certo momento ali acabou o vinho. E aí a mãe de Jesus chega para ele e fala: acabou o vinho. E quando você olha ali no Novo Testamento, na linguagem judaica, Jesus pergunta para ela: mulher, o que eu tenho com isso? E o que você tem com isso? Ainda não chegou minha hora, ele fala. E aí ele diz assim, logo em seguida, ela fala para os serviçais ali: façam tudo o que ele manda. E diz ali que eles encheram 6 talhas de água. E aí ele pegou: agora levem e sirvam lá o vinho. Você observa que os milagres de Jesus sempre tem, as pessoas estão envolvidas com o milagre. A pessoa teve que encher as talhas, daí ele pegou o vinho e levou lá. A Bíblia não fala que Jesus orou, que Jesus fez nada. Não é assim? Você vê Jesus: agora, Pai, ora essa água. Não, ele fala: pega a água e leva lá. E o cara pegou, tomou. Poxa, que vinho bom. Você vê como Jesus ele era simples? A impressão que dá é que faltava ali uns minutinhos, né, para dar o tempo certo, né? E aí Maria chega, se apressa e falou: mulher, o que eu tenho contigo? O que eu tenho com isso que acabou o vinho? Ela fala: e o que é a senhora? O que você tem com isso? E logo em seguida: não, chegou o tempo. Não, então agora, ele falou: ainda não chegou a minha hora. Mas a impressão é que a hora dele estava próxima, e alguém ali adiantou, ele esperou e, não, agora chegou, agora vai lá e enche a talha, agora leva a água lá. E aí eles estavam lá com o melhor vinho. O que nós vemos aqui? Jesus como provedor, queridos. Quando eu li no judaico aqui, fala assim, Jesus ele fala assim: por que eu deveria me preocupar com isso? Ou por que você deveria se preocupar com isso que acabou o vinho? Ele pergunta para a mãe dele. E aí você olha aqui, você pega os milagres da Bíblia, a gente peça por cima dos milagres. Eu estava estudando entre 75 a 114 litros de vinho cada talha. Eu fiz uma média de 100 litros, são 600 litros, né, de vinho. E aí eu peguei um vinho bem furrequinho de R$100 a garrafa. Ele deu um presente de R$60 mil para os noivos. Mas era o melhor vinho. Quando nós confiamos em Jesus, não nos falta provisão. Quando nós confiamos em nós, aí falta. Mas quando nós confiamos nele, não falta. Quando eu coloco a minha confiança nele, não falta. E aí outra coisa que eu quero compartilhar com vocês, discorrendo um pouquinho sobre a simplicidade da vida de Jesus. Você observar que tudo com Jesus é muito tranquilo, é muito leve, é muito simples. Acabou o vinho, acabou, enche as talhas. Agora pega a água, leva lá. Poxa, mas é vinho, é. Ele não fazia muito alarde. João 2, do 12 ao 16, diz assim:
Depois ele desceu a Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos, seus discípulos, e ali ficaram durante alguns dias. Quando já estava chegando a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém. No pátio do templo viu alguns vendedores de bois, ovelhas, pombos e outros assentados diante das mesas, trocando dinheiro. Então ele fez um chicote de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e bois. Espalhou as moedas dos cambistas e virou suas mesas. Aos que vendiam pombas disse: tirem essas coisas daqui. Parem de fazer da casa de meu pai um mercado. Contextualizando, trazendo para os dias de hoje, Jesus chegou na igreja, estava vendendo rosa ungida, meia ungida, fronha ungida, fogueira santa ungida. O que mais tem? A porta ungida que o cara tem que passar, a pedra ungida que tu leva para casa, o sal ungido que tu derrama lá na... Como é que tem mais? Marco sagrado, manto sagrado, água, tapete, pão, tudo isso comercializando. Aí Jesus chegou lá, e como que você acha que foi a cena? Ele fez um chicote e falou assim: saiam daqui, pessoal. Vocês não podem fazer isso, pessoal. Você imaginou? Jesus chegou e chutou tudo, virou mesa, virou cadeira, deu uma chicotada mesmo. Então acho que foi como? Todo mundo correndo ali? O alvoroço foi grande. Por que eles estavam fazendo? Eles estavam distorcendo o evangelho, queridos, ensinando um evangelho mentiroso. E você já viu como as pessoas gostam de mentira? Você já viu? O camarada faz uma propaganda lá do negócio, cara, tu vai na igreja, a igreja do cara tá cheia de gente. Por quê? Porque ele foi lá pegar alguma coisa que ele vai levar para casa dele, e aquilo vai... E me mostra na Bíblia onde que tem isso. E aí Jesus vai lá, vira tudo e fala assim: não quero que façam isso, não quero que vocês comercializem. A bênção de Deus, queridos, ela é de graça. Amém? Jesus falou: de graça receber e de graça dai. É assim que é. Isso por que muitas vezes nós fazemos ofertas na igreja, queridos? Porque a igreja ela é uma comunidade simples. E nós, como uma comunidade, nosso desejo de coração, ano que vem nós alugarmos uma casa legal para nós termos o nosso espaço. Esse espaço aqui é emprestado. E todo mundo quer ter o seu espaço, para ter também outras atividades evangelísticas e ganhar mais almas para Jesus. Então imagine isso. Aí você vê a simplicidade de Jesus, né? Então, mas quando ele viu que eles estavam pervertendo a palavra, quando ele viu que eles estavam prostituindo a palavra, o que ele fez? Ele foi lá e quebrou tudo. Outro episódio, falando um pouquinho aqui de Jesus, da sua simplicidade. Quando Jesus ficou bravo ali na hora, o que você acha? Ficou ou não? Claro que ficou. Estava muito bravo. Quando Jesus entrou na terra, irmãos, você precisa saber, ele soltava pum, ele comia, fazia cocô. Tem que saber disso, porque às vezes você isso, mas Jesus... Não, Jesus estava na terra, ele era como, tinha cheio de sovaco, de chulé. É assim que ele era. Aí você não consegue amar mais esse Deus? Um Deus que vem em carne, forma humana, se humilha nesse corpo, que a Bíblia chama um corpo de humilhação, nosso corpo. Vai ficando velho e vai caindo tudo nele. Corpo de humilhação, a Bíblia fala. Pecado que fez isso, moço, nós era tudo lindão. E aí ele se faz homem para habitar no meio dos homens, para ensinar e para mostrar como é que faz, para a gente entender um pouquinho melhor como que é Deus, e para mostrar o amor dele para conosco. E olha João 11, que fala, João 8, do 1 ao 11. Esse texto é um dos textos que eu mais amo na Bíblia. Eu gosto muito desse texto. O Ivan era a mulher do fluxo de sangue. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras, e ao amanhecer ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao redor, e ele se assentou para ensiná-los. Se olha como que Jesus era,
Às vezes eu fico pensando, nós pregadores, eu não sei de onde que nós tiramos, sinceramente. Eu não sei quem inventou isso. Eu já fui bem mais novo, hoje estou um pouco mais calmo. Mas a gente, pregador, a gente dá umas voadoras no papo, faz todo mundo. E Jesus, que era Jesus, ele pegava o barco e sentava, ensinava. Ia num monte, sentava, ensinava. Ele veio aqui no pátio do templo, sentou, ensinava. Só ensinava. Eu não imagino Jesus aquele dá essa pateada, dá uns pulos, uma brodada. Ele ensinava. Os mestres da lei, os fariseus, trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida no ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, o que diz? Eles estavam usando essa pergunta como uma armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Se alguém de vocês estiver sem pecado, atire primeiro, seja o primeiro a tirar a pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que o viram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos, que era o costume da época lá, os mais velhos. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dela. Então Jesus pôs-se em pé. Jesus ficou com a mulher em pé diante dele, Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém. O Senhor disse a ela: Ninguém, Senhor, disse ela. Meu Deus, acabando com o português. Declarou Jesus: Eu também não te condeno. Agora vá e abandone a sua vida pecaminosa. Aí vocês olhem como que era essa igreja da época. Que igreja abençoada. Eu estou falando aqui de uma igreja na época. Não eram pessoas que não eram. Era a igreja que tinha na época. Era o que tinha. Jesus passou a noite toda no Monte Oliveira orando, tendo comunhão com o Pai. Desceu, foi para o templo para ensinar. E no templo eles pegam uma mulher que tinha sido pega em flagrante adultério e trazem a mulher no templo para matar. No pátio do templo. Vão matar ela aqui. Primeiro, trazem a mulher sozinha. Ela estava adulterando com quem? E cadê o homem com que essa mulher estava adulterando? Onde é que estava? Não, a mulher. Vamos matar ela. Segundo, eles trazem a mulher para matar. Não, falando matar. Que matar. Coloca em pé diante de todo o pessoal para a mulher ser humilhada. O Dirceu sabe disso. Eles que congregavam numa determinada igreja, hein? Há bem pouco tempo atrás, não faz muito tempo, não sei se não faz 10 anos, e eu acho que ainda existe isso hoje. Quando alguém pecava, fazia alguma coisa, era trazido na frente da congregação, era disciplinado na frente da congregação inteira. Quem já presenciou isso? Eu já. Na frente da congregação inteira. E aí a congregação inteira. Então eles estavam condenando alguém como se eles não tivessem pecado, o resto da congregação. Tem alguma diferença disso que acontecia e isso que está acontecendo aqui? Nesse texto com essa mulher? E aí você olha o nível dos crentes da época. E eles se achavam melhor do que Deus. O Deus encarnado estava diante deles. Eles estavam tentando pegar Deus numa armadilha. Olha o nível do ser humano. Eles estavam tentando pegar Jesus numa armadilha. O que diz as Escrituras? Colocando Deus à prova. Tem que matar. O pátio do templo era como se fosse isso aqui, só que pedras. E Jesus estava escrevendo com o dedo ali. E aqueles que estavam em volta de Jesus eram os estudiosos da lei, pessoas que entendiam tudo sobre a lei.
E quando Jesus começa a escrever ali no chão, Jesus estava mandando um recado para eles. O mesmo dedo que estava escrevendo ali nas pedras é o mesmo dedo que escreveu as tábuas da lei lá. O mesmo dedo. E Jesus estava dizendo assim: vocês estão questionando o que eu escrevi lá atrás? Eu sei o que escrevi. Eu sei o que escrevi. E sabe o que é interessante? Jesus está ali abaixado, falando com eles, e eles vão embora. E aí que Jesus fica... Ele se levanta, queridos. Por que Jesus se levanta para falar com a mulher? Não está escrito aqui, mas eu creio que ele se levantou para dar um abraço de conforto e consolo para aquela mulher. E aí Jesus falou para ela: eles não te condenaram? Não, ele falou: eu não te condeno. Jesus deu para ela o dom da não condenação e falou assim: vai em paz e não peques mais. A igreja é o contrário: não peque mais, aí eu vou perdoar você. Se você não pecar mais, aí Deus vai te perdoar. Aqui Jesus fez o contrário. Jesus perdoou ela e deu para ela o dom da não condenação, e ela pôde ir. Porque a pessoa peca, por quê? Porque a consciência dela a condena. E como eu estava falando muitas vezes, hoje é colocado rótulos sobre as pessoas. Hoje eu estava conversando aqui com pessoas que fizeram mestrado, doutorado em teologia. Eu estava falando com eles algumas coisas. Nilson, mas tem que ver que eu não posso escandalizar meu irmão. O que é escandalizar meu irmão? Eu não sei o que é escandalizar meu irmão. Escandalizar meu irmão é quando eu estou infringindo a palavra de Deus, mas não dogmas de homens, não preceitos humanos. Há bem pouquinho tempo atrás era pecado cortar cabelo, sim ou não, nas mulheres? É tudo para o inferno que cortava o cabelo. Eu não ia. Segundo a doutrina dos homens. Agora os mesmos que falavam que iam, agora já pode cortar, agora não vai mais. Porque mudou. Deus mudou. A Bíblia fala que ele é imutável, ele não muda. Há não muito tempo atrás, uma televisão era pecado, era o caixão do diabo. Agora as igrejas pagam milhões de reais para ter programa de televisão. Ué? E o que aconteceu? Se era o diabo, porque agora não é mais. Entendeu? Então coisas que o homem foi colocando e achando. Então eu falei para ele assim: tá, eu posso então me escandalizar que está usando barba, então? Então, queridos, a gente precisa crescer em Deus. Eu estava lendo hoje, meditando na palavra, Jesus, um versículo, ele fala assim: eu a ninguém julgo. Ele falou para os fariseus: eu a ninguém julgo. Eu poderia julgar segundo a lei de vocês, porque a lei de vocês, se tiver 2 testemunhas ou 3, pode ser julgado. E ele fala assim: eu não venho sozinho, estou eu com o meu pai, dando as podias. Mas ele falou: mas eu a ninguém julgo. Então esse papel de nós julgarmos, isso não é papel nosso. Não é papel nosso. O cidadão que morreu sexta era homossexual, morreu. O cara perguntou para mim: e aí, pastor, vai para o céu ou para o inferno? Eu falei: vou saber quando que ele vai. Sou Deus agora para decidir onde o cara vai? Eu vou decidir onde o cara vai? Eu não, sou louco. Se você estivesse na frente dos 2 ladrões da cruz e ia perguntar: você não viu? Ninguém ouviu o cara falar lá. Você está lá na multidão. Ah, está Jesus, está ali pregado na cruz. E do lado dele tem um bandido, do outro lado tem outro bandido. O que aquele da direita fez? Aquele da direita assaltava o banco. Assaltava o banco. E o da esquerda? O da esquerda era bandido, matava gente, estuprava, era o pior, que era uma raça ruim. Então pode ser que aquele que assaltava banco vai ser salvo ainda, mas aquele outro ali já era. Aí o cara que era bandidão, o ruim, fala para Jesus: Senhor, gente, no último cartucho ali não tinha mais nada, era um. Lembra de mim quando eu entrar no meu reino? Hoje mesmo você vai estar comigo lá. Aí o cara chega lá, né, o diário lá de Israel, o jornal, a
Gazeta de Israel. Bandido que estava do lado direito de Jesus foi salvo. Hã? Ah, para, isso é coisa de intriga aí. Isso não existe, cara. Agora eu vou dizer se o cara foi para o céu ou foi para o inferno? Eu? Você vai dizer isso? Quem somos nós para falar isso? Aí o cara está lá na cama, lá fala: Jesus, lembra de mim quando entrar no teu reino. Jesus fala: beleza, hoje tu vai estar comigo. E aí? Aí eu estou aqui dizendo que não? Se o meu Jesus não julgava, eu vou julgar? Eu não sou Deus? Nem você é. O homem sempre tem vontade de ser, né? Mas não é. Mas não é. Aí outra passagem nós vemos a ceia do Senhor. Nós já adiantamos aqui, mas eu vou ler mesmo assim. Por quê? Porque nós não somos engessados, né? Lucas 22, do 7 ao 23. Finalmente chegou o dia dos pães sem fermentos, a festa que ia ter lá, que tinha e que tem até hoje em Israel, no qual devia ser sacrificado o cordeiro pascal. Olha só, tudo é no tempo de Deus, tudo é. Essa festa o cordeiro era sacrificado, as pessoas comiam a Páscoa junto, as famílias. Jesus enviou Pedro e João dizendo: vamos preparar uma refeição da Páscoa. Aí olha a pergunta dos discípulos: onde queres que preparemos? Perguntaram eles. Você acha que era moleza esse discípulo de Jesus na época? Jesus falou: vamos lá, prepara um lugar para mim, para nós comer a Páscoa. E eles perguntam: onde é que o Senhor quer que a gente prepare o lugar? Aí olha o que Jesus fala para eles. Ele respondeu: ao entrar na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote de água, né, na cabeça, que não fala. Para começar, quem carregava água na época eram as mulheres. Não era comum o homem carregar água. Era um serviço das mulheres. As mulheres estavam, pode ver no posto da Samaritana, quem ia lá, as mulheres vinham, tiravam água, então não era comum. Sigam até na casa e ao entrar, digam ao dono da casa: o mestre pergunta: onde é o salão de hóspedes no qual poderia comer a Páscoa com os meus discípulos? Você imagina a cena: os caras entram na cidade, vê o cara ficando na cabeça, os discípulos, e aí vão seguindo o cara, andando atrás do cara. Aí o cara entra em casa, eles entram atrás do cara, na casa. E tudo isso debaixo de uma ordem de Jesus. E aí chega e pergunta para o cara: onde que é que tem um salão reservado para nós comer a Páscoa com o mestre? E aí ele fala: e ele lhes mostrará uma sala ampla, uma sala no andar superior, toda mobiliada. Façam ali os preparativos. Eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito. Então prepararam a Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus e seus apóstolos reclinaram à mesa e disse-lhes: desejei ansiosamente comer a Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu digo, não comereis dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Eu quero ler esse texto aqui. Vocês não estão com pressa, né? Está cedo ainda. Esse aqui é o Novo Testamento judaico, queridos. Ele é bem próximo. Aqui é realmente como está escrito. Deixa eu ver, tem um texto aqui. Tomando o pão, dando graça, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: isso é meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. E da mesma forma, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. E aí ele fala: mas eis que a mão daquele que vai me trair está com a minha sobre a mesa. O Filho do Homem vai, como foi determinado, mas ai daquele que o traiu. E eles começaram a perguntar uns aos outros qual deles iria fazer aquilo. Eles nem tinham certeza. Olha só o nível de: será que é eu? Será que é você? Quem vai trair ele? É você? É você? Imagina, pouca acusação, né? Mas tem um texto que é bem interessante. Se a gente ler aqui, deixa eu pegar aqui. Ele fala aqui, ó: eu digo que não comerei dela novamente até que cumpra o reino de Deus. Eu quero ler esse texto aqui no judaico aqui no meu não marca esse versículo marca ali, Fábio.
Ele fala ali, deve ser o 22, 21, né? Deixa eu ler aqui. 7 em diante. É o 16. Pois lhes digo, eu não celebrarei outra vez até que ela receba o significado pleno do reino de Deus. Interessante, a ceia, ele fala assim, presta atenção na leitura aqui original. Pois eu lhes digo, eu não a celebrarei outra vez, a ceia ele está falando, até que ela receba o significado pleno do reino de Deus. Ali eles estavam comendo o quê? A Páscoa. Só que ele fala que agora a ceia é a nova aliança no sangue dele. Então a ceia hoje em Cristo, ela tem um outro significado diferente do que tinha a Páscoa, que era algo simbólico. Agora o verdadeiro cordeiro foi imolado, que é Cristo. E hoje nós temos parte de uma nova aliança. Amém, queridos? Uma aliança perfeita. Então ao celebrarmos a ceia, como nós participamos hoje, a ceia ela nos traz cura. O corpo de Cristo foi moído pelas nossas transgressões, pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas pisaduras do corpo de Cristo, eu e você fomos sarados. Então quando eu como a ceia, eu participo da ceia, eu recebo cura no meu corpo. E o sangue foi derramado pela remissão dos meus pecados, de uma vez por todas. Amém? Então quando nós comemos a ceia, entendendo e fazendo em memória do que Cristo fez por nós, mas fazendo em memória, fazendo com alegria. Porque às vezes na ceia as pessoas choram e fazem, não, eles é com alegria que você tem que participar, porque Jesus venceu. Jesus venceu por mim, Ele venceu por ti. E Ele conquistou isso para nós. E muitas vezes as pessoas proibiram, proibiam as pessoas de participar da ceia. Eu pergunto a vocês, qual homem que tem condições de analisar uma pessoa e dizer que ela não pode participar da ceia do Senhor? A ceia do Senhor é para pecadores redimidos, não é para santos. A ceia do Senhor é para nós. Aí o camarada fala assim, não, eu não vou participar da ceia, mas Jesus falou, aquele que não come e não bebe do meu sangue não tem parte comigo. Então a ceia, o que acontece? Ela nos fortalece, ela nos traz cura, ela nos traz libertação, quando nós participamos com o entendimento correto. Amém, queridos? Sem condenação. Não existe condenação sobre você, amém? Não existe. A gente precisa entender isso. Eu estava conversando com o Dirceu, se ele me permite, ele falou, pastor, eu estava um tempinho longe. Ele estava longe do quê? Estava longe de uma igreja, mas não estava longe de Deus. Estava longe dos irmãos, mas não de Deus. Deus é o nosso Pai, não tem como ficar longe dele. Uma vez se disse sim para ele, deu. Você é dele, pronto. Pode andar, pode fazer o que quiser, mas você é dele. Ninguém vai conseguir tirar você das mãos dele. Você é dele. Às vezes a gente se afasta do convívio dos irmãos, se afasta, mas Deus está sempre conosco, está sempre cuidando da gente. E não tem como você deixar de ser filho dele, a não ser que você fale, Deus, eu rejeito Jesus, não creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, eu não quero. Mas se tu não crê, é impossível, né? Não tem como. Você recebe essa palavra no seu coração? Vamos ficar de pé? Simples assim, era a vida de Jesus. Que nós possamos ser simples, como Jesus era simples. Amém? E que nós possamos buscar cada dia mais ter o comportamento de Jesus. Ame as pessoas. Amém? Ame as pessoas. Eu fui lá, como eu estava falando esse velório de sexta-feira. As duas pessoas que moravam no teu, 2 homens. O que eu fui fazer? Eu fui demonstrar o meu amor por aquele meu colega. Só isso. As pessoas precisam de amor e você tem amor para dar para elas. Gentileza. É isso que as pessoas precisam. A começar daqueles que estão perto de nós, nossa família.
E aí depois vai ampliando o raio de ação. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo, eu te agradeço pela tua palavra. Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Obrigado, Jesus, pelo teu amor. Obrigado, Jesus, pela nossa salvação em Cristo. Obrigado, Jesus, porque através de ti nós fomos salvos. Através da cruz do Calvário, do teu sacrifício, nós alcançamos a nossa salvação. E nós te louvamos e te agradecemos por isso. Obrigado, Pai, porque o Senhor abriu mão do seu Filho para Ele estar conosco e para que nós pudéssemos também te conhecer e estar contigo. Que o Senhor abençoe meus irmãos, suas famílias. Que o Senhor abençoe o trabalho de cada um. Que o Senhor, Deus, traga a solução para os problemas que muitas vezes precisam ser resolvidos, para as questões que precisam ser resolvidas na vida dos meus irmãos, e que a solução venha, que a clareza venha, que a direção venha, que, Senhor, aquilo que precisa para eles resolver isso que precisa ser resolvido, possa clarear na mente deles. Em nome de Cristo Jesus, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde, que o Senhor livre eles do mal, e que eles tenham, Senhor, que nós tenhamos uma semana abençoada na Tua presença, que nós tenhamos uma semana cheia de paz, cheia de alegria, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor traga conforto, consolo ao coração do João, que perdeu ali seu amigo. Que o Senhor traga conforto e consolo ao coração dos familiares desse nosso amigo, Pai, que partiu tão cedo também, a família estava aqui hoje desesperada. Que o Espírito Santo, que o Senhor console essa família, em nome de Jesus. E que todos nós possamos crescer na graça, no conhecimento, e que nós possamos espalhar essa mensagem de amor para as pessoas que necessitam dela. Em nome de Jesus nós oramos com gratidão ao Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Deus abençoe você. Terça-feira, 19h30, estaremos aqui louvando e adorando a Deus, e você é bem-vindo a esse lugar. Amém? Deus abençoe.